Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos. Hoje a gente está indo para a nossa aula de número 18 do Livro dos Médiuns. E hoje, né, Marco, falando sobre os médiuns. Bem-vindo, Marcos. Atman Namastê, vamos Namastê. colocar aqui o meu material. Pronto, Marco, está passando. Todos vendo, né? Ok. Sim. Bom, então nós hoje começamos a consolidar muitas coisas que a gente vem falando nas aulas anteriores, que Kardec, com muita propriedade, vem nos ensinando. Então, nós vamos abordar hoje os itens de 159 a 177, que é o capítulo 14, que fala sobre os médiuns. Eu vou iniciar fazendo reflexões. São 5 slides de reflexões de autores espirituais diferentes para a gente pensar bastante o que é mediunidade, para onde a mediunidade está caminhando. Nós vamos começar com um texto do Eurípides de Barçanufo, que foi psicografado pelo Vanderlei de Oliveira, no livro Lírios de Esperança. Então, Eurípides diz o seguinte: no século XX, os espíritos procuraram os homens. Agora, os homens deverão ser os parceiros dos espíritos, buscar-lhes para a vivência de uma relação mais consciente e educativa. O telefone tilinta daqui para lá. Todavia, chega um instante de recebermos também os chamados do homem, cujos interesses repousem na transformação de si mesmo. Você repara que tudo que se fala em progresso espiritual está ligado à transformação moral do ser humano encarnado, né? Então, nós estamos falando de reforma íntima. Então, a gente sabe, a gente, né, estuda no Livro dos Espíritos, em toda a codificação, que o telefone sempre tocou do mundo espiritual para o mundo dos homens. Só que está chegando a época em que vai também haver uma consonância dessa busca de informação. Por quê? Porque muitos espíritos evoluídos, como é o caso, por exemplo, né, de Emmanuel, que já está encarnado aqui em São Paulo, a programação de Joana de Ângeles já está feita pelo mundo espiritual para voltar aqui ao mundo da terceira dimensão, eles estão encarnando. Então, o que você vai começar a ver? Muitas das formas mediúnicas que a gente estuda no Livro dos Médiuns, vão começar a se tornar rarefeitas. Por quê? Porque os próprios encarnados serão espíritos evoluídos. Então, a partir do momento que o próprio espírito é evoluído, pode ser, claro, que um outro espírito também, uma evolução similar, porque a mediunidade e a afinidade esteja ali presente, porém, ambos, em parceria, estarão dando comunicados, fazendo processos educativos e por aí vai. Então, essa é a primeira reflexão que Eurípides nos traz. A segunda, ela nos diz o seguinte: o homem evolui, o mundo evolui, o universo evolui. Você acredita mesmo que a espiritualidade está parada no tempo? Existem indícios claros de que o telefone não toca só de lá para cá. Evidencia-se que, atualmente, a comunicação entre encarnados e desencarnados é uma via de mão dupla e, provavelmente, também se utilizando das redes sociais. Olha o que a gente está falando aqui. Daqui para lá e de lá para cá. Caso contrário, é acreditar que a comunicação entre a terceira e a quarta dimensão estagnou, né? Então, isso corrobora com o ensinamento que Eurípides nos trouxe. Então, a gente tem que ficar muito atento, porque cada vez mais os médios vão estar canalizando, tá certo? E essa canalização, às vezes, são avisos prévios, né? Ou recordações da memória do campo mental, né? Porque serão espíritos mais evoluídos, então eles têm um campo mental vasto de informações muito
positivas, né, e progressivas para nós, no sentido de nos trazer progresso mesmo. Então, fica aí a segunda dica. A terceira veio do Odilon Fernandes, né, pela psicografia do Carlos Bacelli, no livro Na Próxima Dimensão. Os médiuns acham que a mediunidade corre por conta dos espíritos. Quase nenhum quer ser parceiro ou sócio e entrar com a parte que lhes compete. Fazem uma série de alegações, quase todas sofismas, para justificar a sua falta de empenho e melhor adequação da instrumentalidade. Mais uma vez, agora o Odilon Fernandes, né, pela psicografia de Carlos Bacelli, dizendo para nós com muita propriedade que esta parceria, como diria a nossa querida irmã Maria Modesto Cravo, ela é exatamente o modus operandi como a mediunidade vai se operar no século XXI. Marco, e qual é a parte do médium encarnado? Evoluir em conhecimento, ou seja, aumentar o seu nível de informações sobre o mundo espiritual e, ao mesmo tempo, estar em plena reforma íntima, para que cada vez mais seus corpos sejam purificados e oportunize a afinização com espíritos que têm um padrão vibratório bem alto. Ou vocês acham que um espírito que não está, por exemplo, em reforma íntima plena, que não está fazendo nada para se melhorar enquanto ser humano, você acha que ele vai afinizar com coisa boa? Pensa bem. Não vai. Tá? Então, Odilon Fernandes, através da psicografia do Carlos Bacelli, nos traz aí exatamente esse aviso, né, que tem que haver uma adequação do médium, e faz todo sentido, porque é o médium que tem que fazer esforço, né, para ser parceiro. O espírito está ali, pronto para dar continuidade à sua missão. Porém, a maioria dos médiuns ainda é muito preguiçoso. Então, Odilon Fernandes nos traz essa mensagem. A quarta vem de Hermes Trismegisto, tá? Pela psicografia de Roger Bottini, tá? No livro Orientações Espirituais para o Terceiro Milênio. Os médiuns do futuro serão mais parceiros da espiritualidade e menos instrumentos. Olha o que a gente falou. Então, você vai vendo que esses textos curtos de reflexão que nós trazemos, na realidade, é para você pensar tudo aquilo que a gente vem falando nas aulas passadas e vem afirmando, né, para que a gente possa entender realmente o papel dos médiuns. Médium é uma tarefa que nos é dada não só para amenizar o karma, mas para ajudar o planeta a se tornar melhor. O planeta não se torna melhor se não houver encarnados e desencarnados na sua psicosfera que tem um padrão vibratório melhor, né? Só para lembrar, o planeta Terra ele comporta mais ou menos até 30 milhões de espíritos entre encarnados e desencarnados. A gente sabe que está indo, né, em torno de quase 9 bilhões de encarnados e o restante, os outros 21 bilhões de desencarnados. Tá? Então, não dá para passar de 30 bilhões atualmente. Por quê? Porque tem um nível de energia. Cada planeta tem um nível de energia que ele vamos dizer assim, representado para nós como fluido vital. Tá? Então, esse fluido vital ele tem uma capacidade específica para atender a um número de médiuns específicos. É por isso que os processos migratórios ocorrem o tempo todo, para não exceder essa capacidade e acabar trazendo para o planeta uma carga, uma sobrecarga que o planeta não tem condições de suportar, tá? Principalmente ainda estando no padrão vibratório de um mundo de expiações e provas. Ok? Vejamos, então, agora a quinta reflexão. É trazida por Joseph Gleber, tá?
pela psicografia do Robson Pinheiro no livro Além da Matéria. Não se faz ciência espírita concordando sempre com os espíritos. É preciso desenvolver o espírito de análise, de pesquisa. É necessário romper as barreiras do convencionalismo e apresentar-se ao mundo como um cientista da alma. Essa afirmação do Joseph Gleber, né, que foi um físico, na época ele se negou, né, a contribuir com a construção da bomba atômica, né? Era um físico brilhante e muito bem assistido pela espiritualidade. Ele deixa claro uma coisa que nós sabemos, que todos os grandes mestres que habitaram o nosso planeta, Chico Xavier, Divaldo, né, entre outras, Dona Maria Modesto Cravo, Bezerra de Menezes, todos eles, né, eles sempre disseram uma coisa que Kardec já tinha dito lá atrás. O espiritismo não é feito por mensagens espíritas. As mensagens corroboram, sim, para o melhor entendimento do mundo espiritual. Mas o espiritismo é feito através de uma ciência da observação, da análise, da pesquisa, do bom senso que Kardec sempre primou e deixa claro em todas as suas publicações, né? Então, o Joseph Gleber deixa isso claro. Não é porque é espírito que você tem que acreditar. Eu vou te dar um exemplo bem típico, que eu já vivi muitas e muitas vezes. Às vezes, no terreiro de Umbanda, você incorpora um espírito, tá? O espírito se associa ali, né, pelos chakras, e ele, às vezes, vem dar uma mensagem que ele não sabe direito. E ele utiliza a sua cognição para completar a mensagem. Por quê? Porque a doutrina espírita não foi feita só por espíritos iluminados. O espiritismo, o conceito de ciência espírita, e aí entra não só o espiritismo, mas entra todos os credos que têm como máxima os ensinos, né, os ensinamentos de Jesus, que foram corroborados no hinduísmo, no budismo, no taoísmo, né, na própria Umbanda, tá? Então, a gente tem que analisar sempre o que chega à nossa mente para o que vai sair da nossa boca. O espírito, por muitas vezes, não é pelo fato de ser espírito que ele sabe tudo. Muita gente pensa, mas foi o espírito que disse. E daí? Se ele disse alguma coisa que contraria os ensinamentos, principalmente os ensinamentos clássicos de Kardec, de Chico Xavier, de Divaldo, você tem que refletir, você tem que pensar, peraí, isso não está coerente. Por muitas vezes, eu recebo mensagens que, para que eu divulgue, eu fale, eu primeiro vou pesquisar, vem cá, será que isso é verdade? Né? Então, toda vez que eu canalizo alguma coisa, né, eu não me acho um instrumento perfeito, eu sou um instrumento defeituoso também, né? Então, eu vou estudar, vamos ver essa mensagem aqui, deixa eu ver se ela tem coerência com a doutrina, né? E é isso que Joseph Gleber está nos trazendo. Então, essas foram as 5 reflexões para que a gente possa falar hoje sobre mediunidade e, particularmente, sobre os médiuns. Então, vamos começar entendendo quais são os objetivos da aula de hoje. Primeiro, identificar o conceito de mediunidade. Segundo, identificar a mediunidade de parceria como a nova realidade do século XXI. Acabou esse negócio de médium é cavalo, é instrumento, foi no passado. Médium hoje é parceiro, e parceria se faz com aumento do conhecimento, prática efetiva do que conhece e transformação moral através da reforma íntima. Identificar como ocorre a comunicação entre o espírito comunicante e o médium. Mais para frente, a gente vai ter uma aula que não faz parte do Livro dos Espíritos, mas que nós inserimos no curso, que é sobre a comunicação instrumental por meios eletrônicos. É muito mais fácil para um espírito se comunicar
por meios eletrônicos do que, às vezes, até utilizar um próprio médium. Puxa vida, né? Se você lembrar sobre Cartas de uma Morta, da mãe de Chico Xavier, que Chico psicografou, ela fala que haviam telas em Marte, onde os encarnados em Marte se comunicavam com os desencarnados através de telas, como se fossem notebooks, computadores e por aí vai, né? E nós vamos chegar nesse ponto. Então, a pessoa desencarna e daqui a alguns dias, talvez, semanas, não sei, vai depender, né, do nível de entendimento do espírito que desencarnou, você vai poder se comunicar, né? Então, imagina que coisa bacana, né? Desencarnou um ente querido, você, opa, como é que você está aí? Chegou bem, né? Como se ele estivesse numa viagem. E aí a gente começa a entender melhor a relação entre a terceira e a quarta dimensão, porque nós sabemos, e já falamos isso em aulas passadas, que a terceira dimensão vai deixar de existir para nós. A quarta dimensão também vai deixar de existir. Por quê? Porque nós estamos galgando, com a entrada no mundo de regeneração, a quinta dimensão. Ah, Marco, então, peraí. Nós, encarnados, vivemos na terceira dimensão. O mundo espiritual do planeta Terra é a quarta dimensão. Só que nesse galgar de progresso do mundo, nós vamos sair do mundo de expiações e provas para o mundo de regeneração. E não tem quarta dimensão lá. Espera aí, Marco, não tem mundo espiritual? Tem, mas é outra dimensão. O que nós chamamos hoje de quarta dimensão, que é o desencarne, vai estar completamente interligado com a quinta dimensão. Puxa vida, então, isso vai acontecer quando? Segundo o próprio Chico Xavier, mensagem de Joana, através de Divaldo, a partir de 2057. Então, essa comunicação vai ficar muito mais interativa, ok? Outro objetivo: identificar que a natureza da comunicação revela a elevação ou a inferioridade do espírito. É aquilo que a gente falou. O espírito não é porque é espírito que sabe tudo. Tá? Isso é muito comum, por exemplo, na Umbanda. Ah, o espírito tal falou, mas às vezes o espírito sabe menos do que o encarnado. Então depende muito, né, do que ele nos fala para que você possa julgar tanto a elevação ou a inferioridade ou ignorância do espírito por estar falando aquilo, tá certo? Então, nós temos que ter sempre o quê? O bom senso que Kardec sempre primou em todas as suas atitudes, pensamentos, falas e em toda a codificação. E, por último, identificar a taxonomia dos médiuns na codificação espírita segundo Kardec. Nós fizemos uma tabela que vai facilitar você entender a taxonomia. Taxonomia é a classificação, né? Um dos primeiros a fazer taxonomia no nosso, vamos dizer assim, mundo atual, né, moderno, foi Charles Darwin, né, que fez a taxonomia dos seres, né, de uma forma geral, particularmente do mundo também animal. Então, nós vamos estudar hoje esses objetivos aí. Começamos com a questão 159, que nos diz lá o seguinte: toda pessoa que sente, em um grau qualquer, a influência dos espíritos, por isso mesmo é médium. Esta faculdade é inerente ao homem e, por consequência, não é privilégio exclusivo. Pode-se dizer que todo mundo é mais ou menos médium. Os médios têm geralmente uma aptidão para tal ou tal ordem de fenômenos, o que lhes resulta tantas variedades quantas sejam as espécies de manifestações. As principais são os médios de efeitos físicos, os médios sensitivos ou impressionáveis, audientes, falantes, videntes, sonâmbulos, né? Lembra que eu já expliquei a vocês que, na época de Kardec, o termo desdobramento não era conhecido no Ocidente. Tá? Ele chamava de sonâmbulo. Tá?
mas na realidade são os médiuns que agem, né, em desdobramento. Curadores, pneumatógrafos, escreventes ou psicógrafos. Tá? Então, esse é o ensinamento que nos traz a questão 159, ou seja, é o entendimento do conceito do que é mediunidade, deixando claro que todos nós somos médios, todos. E aquela coisa de dizer que médio nasce pronto, eu vou lembrar uma vez um depoimento do Chico Xavier, se não me engano, acho que foi no programa Pingar Fogo. O Chico Xavier falou assim, porque dizem que médio já nasce pronto, eu não entendo isso. Por que Emmanuel fica mandando eu estudar o tempo todo? Tá? Então, o médium ele pode ter, sim, determinadas tendências a ter um correlato no seu corpo físico e, particularmente, nas suas glândulas endócrinas, tá? E, além da glândula, algum pendículo na região do cérebro que dá a ele uma propriedade específica mediúnica. Tá? Toda vez que uma mediunidade se manifesta, tem que haver um correspondente no mundo físico, ou seja, no corpo do médium. Tá? Isso nós já aprendemos em aulas passadas. Porém, o médium tem que se esforçar. O médium tem que ser treinado. Você conhece alguém, vamos pegar um esporte qualquer, tá? Que se torna bom sem treinar? Não tem. O médium tem que ser treinado na psicografia, tem que ser treinado na parte, vamos dizer, de auditiva. O médium tem que ser treinado no passe, porque é o treinamento, é a repetição que leva ao aperfeiçoamento. Então, médiuns têm que ser treinados. E é exatamente isso que, na época, né, Kardec deixou claro na Sociedade Parisiense que muitos centros espíritas acabam, parece que não entendendo. Você é médium, então você vai trabalhar aqui. Não, tem que treinar o médium, tem que preparar, tem que ter escola mediúnica dentro dos centros para que os médiuns possam ser preparados e todo médium que está sendo preparado numa escola mediúnica tem que estar em plena reforma íntima. Caso contrário, ele não tem passaporte para entrar na escola de médiuns. Então fica a dica aí. Como ocorre a comunicação entre o espírito comunicante e o médium? Então vamos ver, né, como o nosso querido André Luiz nos fala em mecanismo da mediunidade, domínios da mediunidade. O cérebro, né, é a parte principal, principalmente as glândulas endócrinas no cérebro. Então, estamos falando da pituitária e da pineal. Tá? Por quê, Marco? Porque o antacarana, que é exatamente o feixe de luz que lá atrás na Bíblia se chamou da descida do Espírito Santo, é o canal de luz que adentra pelo chakra coronário e essa penetração desse canal de luz, ela só ocorre quando a pineal está num processo vibratório. Então, é por isso que dizem que a pineal é uma espécie de antena psíquica. Ela é que, né, diz assim, estou pronto para receber a comunicação. E aí a comunicação vem exatamente pelo antacarana, tá? Desce exatamente pelo chakra coronário. Dependendo do tipo de mediunidade, ela se conecta, né, vamos dizer assim, com o sushumna, tá? Aqui abaixo do bulbo cerebral, desce por todo o sushumna e, quando ela desce, ela encontra o quê? O início da raiz dos chakras, né, que estão todos ligados ao sushumna, vai até o assoalho pélvico e sobe serpenteando os chakras até chegar no ajna, que aí é o nível de consciência. Esse processo, quando é repetido, ele afrouxa os marmas que existem, que são uma espécie de bloqueios
para o processo mediúnico. Daí vem a subida da Kundalini. Tá? Por isso é que os hindus diziam que todo processo mediúnico inicia com o processo da subida da Kundalini, que a subida da Kundalini é o fluxo que chegou até o assoalho pélvico e sobe serpenteando. Como serpenteando? Como se fosse o caduceu da medicina. O caduceu da medicina é baseado exatamente no fluxo das duas nadis, né? Ida e Pingala, que partem do assoalho pélvico até chegar ao ajna. Então, o processo mediúnico, ele ocorre quando existe uma consolidação do fluxo energético que você recebe com as suas principais glândulas endócrinas do cérebro, que é a pineal, né, corresponde à glândula, a pineal corresponde ao coronário e a pituitária corresponde ao ajna, tá? Principalmente quando essa conexão se estabelece, existe uma placa etérea entre as duas glândulas, tá? Ela é uma placa etérea que vamos dizer, estudada quando a gente estuda a fisiologia e a anatomia do corpo sutil. Essa placa tende a se derreter. A partir do momento que ela se derrete, o que vai acontecer? A mediunidade fica mais consciente. E é para onde a gente está caminhando, para a mediunidade completamente consciente. Para isso, essa placa etérea tem que ser derretida. Para ela ser derretida, reforma íntima, aumento de conhecimento, né? Meditação, respiração, tudo aquilo que a gente ensina numa escola mediúnica. Porque essas são as bases para que um médium possa progredir. Então, vamos ver lá. A afinidade fluídica e a expansão dos perispíritos, do espírito e do médium, oportunizam a interação entre os centros vitais, acionando o sistema nervoso central. Tá? Isso é muito bem dito nos dois livros básicos, né? Mecanismo da Mediunidade, Domínios da Mediunidade, de André Luiz. Né? Existe o quê? Uma expansão fluídica do corpo espiritual do médium. Ao mesmo tempo, o espírito também expande seu padrão vibracional e há uma conexão entre os chakras. E essa conexão, principalmente dos chakras que estão na parte superior do corpo, né? Eu estou falando do laríngeo, né? Estou falando do ajna, estou falando do lalana, né? Que é um chakra que está exatamente aqui, né? Nessa região abaixo do nariz, né? Que também tem um nível de consciência muito grande. Esses chakras a gente estuda quando a gente estuda a anatomia e a fisiologia do corpo sutil. Então, quando, principalmente, os chakras da cabeça começam a interagir nessa expansão fluídica, existe o quê? Um acoplamento dos chakras entre o médium e o espírito. Por exemplo, antigamente, quando essa forma de entender ainda não era muito possível, né, a gente tinha o médium escrevente ou psicógrafo inconsciente. Por quê? Porque ele não tinha esse conhecimento. Então, o que o espírito tinha que fazer? O mentor ajudava o espírito que ia passar a mensagem, aproximava esse espírito, né, dos padrões fluídicos do encarnado e conectava apenas o chakra humeral, que fica exatamente no omoplata, né? No omoplata esquerdo. E quando ele conectava o chakra humeral, pelo processo de irradiação, né, o espírito se apropriava do plexo braquial do médium e conseguia chegar nas suas mãos para fazer a psicografia mecânica. A gente já falou disso em aulas passadas, estou só lembrando. Tá? E isso sempre vai envolver o sistema nervoso central nas vias aferentes e eferentes. Ok? Então, tanto as aferentes quanto as vias eferentes traz o conceito que
Por muitas vezes a coisa é inconsciente, tá? Mas que aquilo funciona como se fosse um reflexo, mas na grande maioria das vezes, cada vez mais será consciente. Então, não existe mediunidade que não passe pelo sistema nervoso central. Marco, por quê? Porque é o sistema nervoso central que canaliza o fluido vital. O chamado fluxo nervoso nada mais é do que fluido vital, obviamente, num formato específico de eletricidade, que gera também o campo magnético, é que dá essa possibilidade do médium estar em conexão com o mundo espiritual e, obviamente, com algum espírito querendo fazer essa correlação de afinidade para a comunicação, tá? Então, como diria, né, o nosso querido André Luiz, através da psicografia de Chico, no livro Nos Domínios da Mediunidade, ali no capítulo 1, itens do 15 a 16, né, aqui eu botei a página, né, eu devia ter botado o item, mas o livro Domínios da Mediunidade não tem item, né, por isso que eu tive que botar a página. Mas se você olhar lá no capítulo 1, você vai ver que tem essa frasezinha aqui, ó. A mente permanece na base de todos os fenômenos mediúnicos. Basicamente, o quê? O sistema nervoso central, devido a essas explicações que eu dei. Ok? Vamos ver, então, agora a natureza das comunicações. Tá? Então, imagina que essa parte de fora, o disco de fora, é o médium. Tá? E a parte interna é o espírito. Então, como nós já falamos no slide anterior, ambos têm que expandir o seu fluido perispiritual para que haja a comunicação. A distância do intervalo é a marca entre o espírito desenvolvido e o espírito ignorante. Ou seja, o que é a marca, tá? Nesse conceito aqui? Tá? É a distância que separa o conhecimento e a capacidade de saber amar da ignorância dos equívocos. Então, um espírito muito evoluído está aqui em cima. Um espírito atrasado está aqui embaixo. Isso aqui, esse espaço, é a marca que separa exatamente o espírito evoluído do espírito ignorante. Puxa vida, todo espírito evoluído já foi ignorante? Já, mas ele galgou, por esforço próprio, o seu próprio progresso. Então, vamos lá ao que diz a questão 185. A natureza das comunicações é sempre relativa à natureza do espírito e leva a marca, olha aí o conceito da marca que eu falei, de sua elevação ou inferioridade, do seu saber ou da sua ignorância. É por isso que nós temos, e Kardec deixa isso claro, em todos os livros da codificação, que nós temos que ter bom senso para analisar o que nos chega. Você acha que Kardec simplesmente, um espírito transmitia alguma coisa, ele era muito bem assistido. Ele simplesmente colocava lá? Não, ele analisava, né? Ele observava, ele repetia, né, aquela informação, testando em diferentes médios com diferentes espíritos para ver se aquilo realmente era real. Isso a gente dá o nome, sabe de quê? De bom senso. Isso a gente dá o nome de responsabilidade, que Kardec deixou claro para nós. Isso não pode ser perdido pelos atuais médiuns. Ok? Vamos ver, então, a taxonomia na codificação espírita, segundo Kardec, que vai do capítulo 14, né, até o capítulo 16. Tá? Então, eu fiz um apanhado de todos os tipos de mediunidade que existem. Então, vamos ver. Ambos podem ser sensitivos, naturais ou inconscientes, ou facultativos ou voluntários. Ou seja, tanto o médio de efeito físico quanto o médio de efeito intelectual, ele pode ser apenas um sensitivo, ele pode ser inconsciente, que cada vez mais, como nós falamos, está acabando. Ou seja, a consciência é a responsabilidade mediúnica do espírito encarnado. Então, cada vez mais, ele se torna o quê? Voluntário. Cada vez mais, ele é consciente. Cada vez mais, ele contribui para o trabalho.
vamos ver os médios de efeitos físicos, aí na codificação que Kardec nos trouxe. Os médios tiptólogos, médios motores, os psicocinéticos, médios de translação e de suspensão, médios de efeitos musicais. Puxa, Marco, Mozart, por exemplo, já era um espírito que antes de ser Mozart já tinha sido um espírito ligado à música, mas ele recebia inspirações para compor. Médios de aparições, médios de transporte, médios noturnos, né? Aqui ele está falando basicamente dos médios que trabalham em desdobramento, que são os médios sonâmbulos, né? Aqui fazendo um correlato com o mundo dos médios do efeito intelectual, os pneumatógrafos, tá? Os curadores e os incitadores. Então, essa foi a classificação. Marco, estão estudando a história aqui, né? Porque muitos desses médios que estão aqui, principalmente os médios de efeitos físicos, eles estão se tornando cada vez mais raros. Marco, por quê? Porque não é mais necessário provar a existência do mundo espiritual. Quando esses médios, com esses efeitos aqui surgiram, era necessário que o mundo espiritual se mostrasse ao mundo físico. Então, vários tipos de mediunidade que a gente encontrava há 150 anos atrás, né, hoje não são mais necessários. Tá? Porém, os médios de efeitos intelectuais, eles continuam aqui. Depois a gente vai explicar cada um deles mais à frente. Isso aqui para você entender a taxonomia primeiro. Então, nós temos, né, entre os médios de efeitos intelectuais, os médios audientes, aqueles que ouvem, né, e, por muitas vezes, essa audição pode ser diretamente na mente, ou então ele pode ouvir a voz. Se você olhar, todos os grandes, vamos dizer assim, gênios da humanidade, tá? Eles dizem que escutaram em determinado momento uma voz que dizia isso ou aquilo para eles, né? Só lembrar da história da humanidade, dos grandes gênios, né? Você vai reparar que isso é uma condição corriqueira. Médios falantes, né? Que são os psicofônicos, no caso, são aqueles médios que, após a conexão, principalmente do chakra laríngeo, fazem exatamente, né, a fala, e por muitas vezes a fala é do espírito, ele muda, né, a entonação pela vibração da corda vocal. Médios videntes, médios inspirados, essa categoria aqui, de médios inspirados, vale a pena a gente fazer um comentário, porque o que é inspiração? Né, vem como se fosse de dentro, né, para dentro. Pirados, né, no conceito do latim, vem de spirit, ou seja, inspiração é diferente, por exemplo, de intuição. Inspiração é quando um espírito se aproxima de você e passa alguma coisa na sua mente. Isso pode acontecer com você desdobrado, em sonhos, né, ou consciente, né? Eu tenho muitos processos de canalização por inspiração, estou te dizendo por prática corriqueira. Tá? Eu sou muito inspirado, às vezes, não faz isso, o caminho não é esse, corrija esse material aqui, esse material não está bom, tem que melhorar. Tá? Então, isso é inspiração. O espírito vai lá e dá uma dicasinha para você. Tá? É diferente da intuição. A intuição é quando, por exemplo, você está num desdobramento, né, durante o sono, e você conversa com o espírito. E aquela conversa, ela é memorizada na sua mente. E, em efeito oportuno, ou no momento certo, ela vem à sua mente. Aí você fala assim, cara, eu tive uma intuição aqui. Aquilo foi que, num determinado tempo passado, tá? Ou às vezes na noite anterior, o espírito conversou com você e aquilo foi gravado na sua mente e você utilizou aquilo como aprendizado. E esse aprendizado deu a você essa orientação de como agir ou como pensar e por aí vai.
Médios de pressentimento, né? Quem tem muito isso aqui é mãe. Mãe pressente quando o filho está em perigo, né? Não deixa de ser uma mediunidade. Médios proféticos, né? A gente lembra de Nostradamus, João, né? O evangelista, que fez muitas profecias, né? As profecias de Jesus, né? Estou aqui dando exemplos macro, né? Mas tem médios proféticos de menor teor, né? Que conseguem ver, puxa, olha, temos que tomar cuidado porque ali na frente pode acontecer isso. Só para te lembrar, toda profecia é proclamada para que não ocorra. Puxa, Marco, peraí, não entendi. Todo médium profético, quando ele manifesta a profecia, é como se fosse um alerta, um aviso, tá? E eles não querem que aquilo ocorra. Porém, tudo caminha para a ocorrência. Vou te dar um exemplo bem prático. Quando você lê o Nosso Lar, em determinado momento, o André pergunta, né, ao seu mentor, poxa, mas vem cá, se todo mundo sabe que vai ocorrer a guerra, não tem como evitar, os espíritos não podem fazer nada, e o espírito, né, responde a ele o seguinte, olha, já foi plasmado na psicosfera de tal maneira que nós não conseguimos fazer nada. Tá? Então, os médiuns proféticos são aqueles que trazem, né, uma possibilidade de ocorrência. Não significa que aquilo tem que ocorrer. Aquilo pode não ocorrer a partir do momento que quem ouviu mude a sua atitude, mude a sua fala, mude uma lei, um decreto, sei lá, dependendo de onde a pessoa trabalha. Tá bom? Então, fica aí a dica. Médios sonâmbulos, né, são, né, aqueles que trabalham em desdobramento. Ah, mas o sonâmbulo, a gente já viu aulas sobre o sonambulismo. Tem alguns que têm um conceito físico, né? Ele sai andando, né? Lembra aquela imagem do sonâmbulo, né, com a mão estendida e andando? Tá? Aquilo ali é uma consequência. O sonambulismo é o desdobramento, que pode ser consciente ou inconsciente, do médium, onde o espírito se apropria do corpo e faz determinadas ações. Tá? Esse corpo que eu falo não é só o corpo físico, ou muitas vezes é o corpo espiritual. Puxa, então ele passa a ter domínio dele mesmo, num sonho, por exemplo. Tá? Então, vai depender muito do grau de evolução daquela pessoa encarnada. Os médios estáticos, tá? Os médios pintores ou desenhistas, médios músicos, médios escreventes, que são os psicógrafos. Então, repara, nós vamos verificar cada um deles, nós vamos estudar cada um deles, tá bom? Então, aqui é só para vocês entenderem a taxonomia que Kardec nos traz. Kardec deixa claro também que dessas categorias existem os sensitivos, os inconscientes e os voluntários, como a gente falou aqui em cima, em azul. Então, os sensitivos sentem a presença dos espíritos por uma impressão geral ou local. Pode ser bom ou pode ser mal. É aquela pessoa que fala assim, puxa, eu fui em tal lugar e eu senti uma energia ruim. Ele não deixa de ser um médium sensitivo. Tá? Os médiuns inconscientes, eles viabilizam o fenômeno mediúnico de forma inconsciente, ou seja, eles não estão com vontade, eles, por muitas vezes, não têm o preparo da consciência necessário, mas, por muitas vezes, já começam a manifestar isso. Também ocorre. E os voluntários são aqueles que se prepararam, são aqueles que estão com o nível de consciência mais desperto, eles viabilizam o fenômeno, tá? De forma consciente pelo seu pensamento e vontade e em concordância com o espírito que quer se comunicar ou agir por intermédio do medianeiro. Eu citei na aula passada, e vou repetir agora, eu gosto muito de uma fala do Haroldo Dutra, que ele diz assim, psicografar é como se você fizesse uma interpretação de algo que o espírito lhe falou. Se você não entende absolutamente nada que o espírito está te falando, você não tem conhecimento, você vai distorcer a mensagem mediúnica. Então, por isso que você tem que estudar, tem que estar preparado para entender o que os espíritos vão te falar. E é como se
o espírito falasse, por exemplo, em alemão e você tivesse que traduzir para o português. Então, segundo Haroldo Dutra, eu gosto muito dessa definição dele, ele diz que todo médium que psicografa ele é uma espécie de tradutor, é um intérprete tradutor. Ele escutou aquilo na sua mente, aquilo veio a ele, mas ele tem que colocar aquilo no mundo físico. E para isso ele precisa estar preparado. Tá? Por isso que eu gosto muito desse conceito que o Haroldo Dutra nos traz, porque mostra exatamente que o médium tem que estudar, o médium tem que estar preparado, o médium tem que ter as informações necessárias para que o espírito possa ir ali, como se fosse numa biblioteca, e falar assim, eu quero esse conhecimento aqui. Se ele não tiver o conhecimento, olha a encrenca que você deixa o espírito. Ele fala assim, como é que eu vou falar isso para ele? Ele não tem essa informação no cérebro. Como é que eu vou falar isso? Aí eles têm que fazer o quê? Um paralelo. Aí, por muitas vezes, você vê a psicografia deturpada, né? E aí, para você ter uma noção bem específica desse conceito de desenvolvimento, Chico Xavier era aquele que transmitia praticamente 100% de todos os pensamentos que lhe chegavam. Por quê? Porque é um espírito extremamente preparado em inúmeras e inúmeras encarnações, como uma pessoa muito boa e uma pessoa muito evoluída. Tá certo? Então, o exemplo de Chico aí para nós é fundamental. Seguindo, então, vamos falar agora sobre, né, a explicação dessa taxonomia que nós vimos. Nós temos os médiuns tiptólogos, são aqueles que viabilizam a comunicação através de pancadas ou batidas, que é aquilo que a gente estudou nas aulas passadas sobre a sematologia por meio de batidas. Uma batida é sim, duas é não. Esses são os médiuns tiptólogos. Os médiuns motores, eles viabilizam movimentos de corpos inertes. Então, o que é o médium motor? É aquele que mede... Lembra do Uri Geller, que ele dobrava a colher? Muita gente diz que era truque, outros dizem que não, que ele era um médium realmente de efeitos motores, tal. A gente não sabe direito, tá? Mas o que caracteriza um médium motor é que ele viabiliza o movimento de corpos inertes, né? Ele tira, por exemplo, um objeto que está em cima da cabeceira e bota na outra mesa e por aí vai. E é o que eu falei, cada vez mais eles são mais raros. Por quê? Porque não é mais necessário esse tipo de demonstração. Tudo isso aqui é para mostrar que existe um fluido cósmico e que esse fluido cósmico está, sim, à nossa disposição. Se você vê, eu vejo muitos filmes, né, na Netflix, na Amazon Prime, sobre tempos antigos, né, onde as médiuns, por muitas vezes, eram chamadas de bruxas, de magos, né? Aes Sedai é outro nome que era dado antigamente também, e elas manipulam fios. Mas o que são aqueles fios que elas manipulam? Isso está baseado na teoria das cordas da física quântica. Tá? Existe uma teoria da física quântica que diz que o fluido cósmico ele se manifesta como uma espécie de cordões. E o médium é aquele que une os cordões, é aquele que sabe dar os nós. Para cada tipo de união, para cada tipo de junção de uma corda com a outra, você tem um tipo de característica de manifestação mediúnica. Puxa vida, né? Se você vê, por exemplo, vários filmes, né, que mostram isso, eu estou terminando de ver agora A Roda do Tempo, que fala sobre a Roda de Sansara, que é um filme que mostra isso o tempo todo. Elas manipulam o fluido cósmico em forma de cordas e quem manipula mais tem mais poder. E é isso que ocorre no mundo mediúnico. Tá certo? Os médios de efeitos musicais viabilizam o som de instrumentos musicais sem o contato com os membros. Poxa, Marco, peraí, deixa eu entender. Ele pode tocar um violão sem ter o violão? Pode. Tá? Ele tira, através do som do vento, por exemplo,
o éter. É só lembrar de exemplos que a gente deu em aulas passadas. Se você pega uma janela e abre ela, por exemplo, desse tamanho aqui, o vento que passa, vamos imaginar que é um vento forte, tem um tipo de som. Uhum. Se você botar ela bem fininha lá, ele vai quase que assobiar. Então, os médios de efeitos musicais conseguem manipular, tá? Eles têm uma capacidade de manipular essa forma de manifestação, por exemplo, do vento. Puxa vida, para isso entram os elementais do vento, os sílfos, as sílfides, para poder, né, fazer esses tipos de sons. Porque nós temos sons, né? Se você, por exemplo, pegar o som da trovoada, não é sempre igual. O som de um relâmpago caindo não é sempre igual. Tá? Então, depende da quantidade de fluido cósmico que ele absorveu para produzir. Puxa, Marco, tudo está ligado ao fluido cósmico? Sim, tudo está ligado ao fluido cósmico, que é a matéria-prima. Médios de aparição viabilizam o aparecimento fluídico ou tangível, visível para os assistentes. Ou seja, nós já estudamos sobre isso, né? Médios que conseguem fazer a aparição de espíritos. Médios de transporte viabilizam o auxílio de transporte de objetos materiais, variação dos médios motores e de translação. Médios noturnos viabilizam algum tipo de mediunidade, primordialmente na ausência de luz. Tem médios. Só você ver, por exemplo, em sala de cura, você não pode ter uma luz branca numa sala de cura, tá? Porque a luz, ela acaba tendo um efeito sobre o fluido e acaba queimando o fluido, tá? Então, tem determinados médios que precisam, às vezes, da ausência de luz para poder manifestar a sua mediunidade. E mediunidade, como eu falei para vocês, sempre vai estar ligada ao conceito de manipulação, né? De conseguir interagir com o fluido cósmico em suas diferentes formas que nos chegam no planeta Terra. Médios pneumatográficos, tá? Viabilizam a escrita direta sem auxílio de instrumentos da escrita. A gente viu, né, aquele exemplo que foi plasmado quando o rei estava no castelo e uma mão aparece na parede, né? A gente já viu isso em aulas passadas, escrito. Então, são os médios pneumatógrafos, tá? Então, eles viabilizam a escrita direta sem o auxílio do instrumento da escrita, ou seja, não tem lápis. Poxa, mas como é que ele faz isso, Marco? Manipula o fluido cósmico. O fluido cósmico é matéria-prima para tudo. Você não pode esquecer disso. Então, ele pode imitar, sim, né? Por exemplo, o grafismo, né? de uma caneta ou de um lápis, o que seja. Médios curadores viabilizam energias que oportunizam o alívio ou a cura com as mãos ou pela prece. A gente já viu que, cientificamente falando, os médios de cura interagem na estrutura atômica. Né? O que é a doença? É a ausência de elétron. Tá? E você sabe que quando você tem, por exemplo, decaimento beta, determinados níveis de prótons e nêutrons que estão dentro do núcleo da célula, elas se alternam, elas vão para fora e se transformam em elétron. Então, isso é um dos meios que eu já falei isso em aulas passadas, mas é um dos meios de curar, ou seja, se aumenta os elétrons do orbital, você estabiliza a célula. Tá certo? Tá? Um dos exemplos. Médios excitadores viabilizam a influência em outro, ou seja, outra pessoa, da faculdade de escrever. Então tem esses excitadores que eles facilitam, eles auxiliam ao médio psicógrafo, por exemplo, vai psicografar. Então, esses são os médios de efeito físico. O médio de efeito intelectual. Médios audientes, eles ouvem os espíritos, né? Como eu falei, eles podem ouvir diretamente na mente, tá? Eu tenho essa capacidade com muita facilidade, ou eles ouvem a voz. Cada vez mais, ouvir a voz é mais difícil. Está se tornando mais rarefeito. E cada vez mais aumenta o número de médios audientes que ouvem dentro da sua mente. É nítido, né? Você fala assim, caramba, esse pensamento não é meu. Veio, né, um espírito que se conectou aqui e passou essa mensagem. Então,
médios audientes. Os médios falantes, eles falam sobre a influência dos espíritos, ou seja, conexão do chakra laríngeo, que também cada vez mais está raro. Como vem acontecendo atualmente? Ele fala a sua mente, né? E você transmite pela sua boca, pela sua voz. Daí a necessidade de consciência. Os médios videntes, eles veem os espíritos no estado de vigília, ou seja, acordado com uma certa constância, que também está se tornando cada vez mais raro. Todos esses fenômenos cada vez mais estão sendo rarefeitos. Tá? Por quê? Porque espíritos muito evoluídos, como é o caso, por exemplo, já encarnado, como eu falei, de Emmanuel, Joana, que já está programada para reencarnar, né? Eles vão estar ali interagindo direto. Eles não precisam ter esse conceito que nós, há 150 anos atrás, estudamos de Kardec. Tá? Eles vão ter essa capacidade natural. Médios inspirados, eles percebem pensamentos sugeridos pelos espíritos, tá? Aquilo que a gente explicou sobre a inspiração. Médios de pressentimento, eles, em certas circunstâncias, têm uma intuição vaga das coisas futuras, uma espécie de inspiração. Aquele caso que eu falei para vocês, um espírito pode ter falado ou conversado com você durante um desdobramento seu, no seu sono, e você, num determinado momento propício, você lembra daquilo. Aí você fala que aquilo é uma intuição. E a intuição é uma espécie de pressentimento também. Tá? Médios proféticos, que a gente também explicou, com permissão, recebe com mais precisão a revelação de coisas futuras. Né? Para quê? Para dar conhecimento, para evitar, como a gente falou para vocês. Os médios sonâmbulos, eles desdobram e, de forma inconsciente, movimentam-se sob a influência de seu próprio espírito ou alheio. Também, cada vez mais, o sonambulismo, ou seja, o desdobramento, se torna consciente. É só você pegar os grandes yogis que fazem exatamente o desdobramento consciente. Tá? Eles vão a determinados locais. Por exemplo, quando a gente trabalha em apometria, é comum, né? Por muitas vezes, você ter um médium que desdobra e ele vai até o local onde mora aquela pessoa que está sendo atendida para ver o ambiente. Eu tenho essa capacidade. Quando eu estou trabalhando em apometria, eu consigo fazer isso. Né? Eu fico ali com o meu corpinho, né, normal, em pé, né, durante o tratamento, e eu consigo desdobrar e conscientemente, eu consigo ver conscientemente o que está acontecendo, às vezes, na casa da pessoa. Às vezes tem alguma coisa ruim na casa dela, né? Tem algum trabalho que foi feito. Tá? Então, isso é comum também. Médios estáticos, eles entram em êxtase, ou seja, o que é o êxtase, Marco? É o estado de transe. Tá? Pode ter um sonho lúcido, pode ser através da meditação, e vivenciam a dimensão espiritual. Hoje a gente sabe que cada vez os médios estáticos, eles podem sim entrar em transe através de músicas, através de efeitos sonoros, tá? Onde eles entram nesse estado e conseguem fazer o quê? O desdobramento de forma lúcida e por aí vai. Por exemplo, eu ouço muito Ana Berroa, tá? É uma música que me traz muita calma e eu consigo desdobrar com muita facilidade quando eu ouço Ana Berroa e eu quero desdobrar para fazer alguma coisa. Então, isso é uma característica também de mediunidade estática, né? Como o Kardec chamou na época. É um desdobramento. Médios pintores ou desenhistas, eles pintam ou desenham sob a influência do espírito. Já devem ter visto, eu já vi várias vezes, né? Um médium que canaliza um determinado artista e esse artista, né, esse médium, ele às vezes não tem tanta habilidade, mas o espírito faz ali ele desenhar e ele fala, cara, isso parece um Gauguin, isso parece uma obra de Picasso, sei lá. Né? Então, são os médios pintores que cada vez mais se tornam, como eu falei, raros. Médios músicos, eles executam, compõem, escrevem músicas sob a influência de um espírito, né? Através do quê? Da sua intuição, né? Pode ser até de efeito mecânico, mas a maioria são inspirados, tá? Eles recebem, às vezes, a comunicação. Né? Beethoven é um exemplo que dizia que ele ouvia, ele sonhava, ele dormia e sonhava com a composição da música, com o ritmo da música, e depois ele vinha e compunha. Tá? É um efeito de
médium músico. Médium escrevente ou psicógrafo, eles escrevem sobre a influência do espírito, né? Como a gente já viu, tem uma variedade muito grande, e a próxima aula vai ser específica sobre os tipos de psicografia. Irmãos, terminamos aqui. É óbvio que cada coisa que falamos aqui, né, foi nos ensinada pelo Livro dos Médiuns. Então, se houver qualquer dúvida, por favor, façam a pergunta direta, Simone, ela me faz chegar e eu respondo logo que possível. Então, espero sempre que vocês leiam o capítulo no Livro dos Médiuns para que haja uma facilidade dos desdobramentos da informação que eu trago para vocês, ok? Então, Atma Namastê, que a paz do Senhor Jesus esteja no coração de cada um de vocês e aguardamos vocês para a nossa próxima aula, ou seja, o nosso próximo encontro. Beijo no coração. Um abraço.